retomando a segunda parte do podcast com Hugo De Giovanni, que é mentor de gestão do tempo e produtividade. Hoje ele vai trazer para vocês detalhes do projeto de aprovação Consciência, totalmente relacionado aos alunos do ensino médio. E aí, Vamos Hugo? lá, Mônica. O pessoal ficou comentando que estava curioso para saber o que vinha por aí. Vamos lá, Como é então. que isso surgiu? Então, vamos lá. Então, esse é um projeto, né? O Aprovação Consciência foi um projeto que eu escrevi, desenhei lá em 17 para 18, né? Já estamos quase completando 5, 6 anos desse projeto. E que ele nasce, né? Como fruto de toda essa vivência de vida que eu tive, a experiência, né, com os clientes, como eu estava comentando, né, nos trabalhos de coach, muitos adultos já insatisfeitos, né, com a vida profissional, né, não se identificando com a vida profissional. Não estou dizendo aqui frustrados porque não tinham resultados, porque não se tornaram bons profissionais. O caso não era esse, né? O caso era frustração, eu não me vejo fazendo isso mais na vida, né? Então, como fruto de tudo isso, e me retomando ao que aconteceu na minha história, eu comecei a olhar, falei, bom, se o ensino médio continua dessa forma, ele está muito atrasado, né? Desculpa a ousadia de dizer isso, né? Mas lembra quando eu contei na primeira parte que algumas mudanças, eu precisei fazer mudanças drásticas nos meus comportamentos para que eu efetivamente levasse a sério, né, o ano de preparação para o vestibular, com resultado positivo lá no final, que era a aprovação, né? E ao olhar para tudo isso, juntando todas essas queixas, né, e essas dificuldades, né, eu percebi que, da mesma forma como um atleta, imagina um maratonista, né, Mônica, ele não tem que ser só uma pessoa que conhece muito bem as técnicas de corrida. Concorda? Concordo. Né? Um atleta profissional, ele precisa saber fazer escolha em elementos secundários, mas elementos fundamentais que vão dar toda a estrutura para que esse atleta desempenhe tecnicamente a corrida da melhor forma possível. Então, por exemplo, um atleta precisa se alimentar muito bem. A alimentação para um atleta está diretamente ou indiretamente ligado com o desempenho na corrida. A nível profissional, extremamente ligado. Uhum. Mas isso é uma disciplina terceira. Consegue enxergar isso como terceira? E quem comentava muito era o Nuno Cobra, que foi preparador físico do Ayrton Senna. Isso. No livro dele, Semente da Vitória, muito bacana também. E ele era essencial esse cuidado com os outros fatores para ele conseguir chegar no objetivo. Né? E a gente fala da alimentação, a gente fala de um bom sono, né? A gente fala da preparação para ir para uma boa aula, né? Então, assim, ser um aluno para ter um sucesso no vestibular, não basta eu simplesmente ir à escola, sentar na carteira, assinar presença, estar presente, quer dizer, estar sentado na cadeira é diferente de estar presente na sala de aula. Não basta só você estudar para uma prova. O processo de estudo, existem processos, existem formas diferentes de você se envolver com o estudo, existem formas diferentes de você se preparar para a prova. Já eu posso falar sobre estratégias de prova, que é algo que a gente trabalha. Mas o programa Aprovação Consciência surge com a ideia de a escola, em primeiro lugar, ela tem o objetivo, assim, a gente olhar exclusivamente para o ensino médio, né? Eu, teoricamente, estou lidando com um jovem adolescente, quase assumindo a vida adulta, né? Nessa fase de transição. E teoricamente, a escola está ali para abastecê-lo da melhor forma das disciplinas que ele vai enfrentar no vestibular. Então, tendo bons professores, tendo um bom material, tendo recursos eletrônicos hoje em dia, né? Tablet, podcast, toda essa tecnologia que a gente tem. Cujo foco eu te abasteço, eu te tiro dúvidas, eu te treino, mas é um treino técnico a respeito do que se espera no vestibular, que é conhecer as matérias, né? As escolas, não vou afirmar totalmente, né, categoricamente que todas não olham para isso, mas 5 anos atrás, eram raras as escolas que se preocupavam em trazer o desenvolvimento de disciplinas que ajudariam a fundamentar essa base diferente. Então, o Aprovação Consciência tem como objetivo
trabalhar em paralelo com a escola, paralelo com o colégio. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje, né, em algumas escolas, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento desse aluno para que ele se torne um melhor aluno. Em primeiro lugar, não é a busca do vestibular, é fazer ele entender que escolhas ele pode fazer e, usando, obviamente, técnicas de perguntas, a gente conquista essas escolhas, essas decisões. Eu me lembro que num projeto piloto que eu desenvolvi fora das escolas, né, lá no passado, sobre aprovação consciência, teve uma aluna que participou desse projeto piloto que a mãe me procurou 2 semanas depois e falou assim: Hugo, como é que você conseguiu fazer para minha filha parar de usar o celular? Ela falou: o que você falou para ela que você convenceu ela a fazer isso? Eu falei: eu não falei nada. Eu perguntei para eles, numa atividade, quais eram fatores que eles enxergavam que poderiam atrapalhar um bom desempenho nos estudos. E eles todos fizeram uma lista, onde nessa lista aparecia o celular. E depois, fazendo uma outra pergunta, eu falo: com base em tudo que vocês fizeram, quais ações vocês podem tomar a partir de hoje, que escolhas vocês podem fazer diferente para evitar que esses fatores te atrapalhem. E aí eles mesmos escreveram: guardar o celular enquanto eu estou estudando. Parece óbvio o que a gente está falando, mas muda completamente quando um pai vira e fala: guarda o seu celular. Quando a professora fala: guarda o seu celular. Não foi imposto, né? Não é uma afirmação. Você desperta a conclusão. Né? Então, o trabalho da aprovação consciência tem essa pegada, né, de, através de estímulos, de colocar os alunos para pensar, e obviamente também a gente complementa com o ensino de algumas estratégias. Então, gestão do tempo está incluso dentro do trabalho da aprovação consciência. Não, como eu falei, nos dias de hoje, não só os alunos, mas todas as pessoas precisam saber lidar com esse recurso. Não é algo para viver, né? Não é um recurso que é para passar pela nossa vida sem que a gente olhe de forma estratégica. Hoje em dia, principalmente, Mônica, é impossível uma pessoa ser produtiva e um aluno ser produtivo. A queixa de muitos deles não é: eu estudo demais, eu preciso trabalhar demais. Eu sou um defensor do trabalhe menos, estude menos, mas para fazer essa troca você precisa trabalhar melhor, você precisa estudar melhor, né? Então, a gente ensinando disciplina, ensinando os alunos como gerir o tempo deles, eu consigo fazer com que esse aluno administre melhor os horários de estudos, os horários de sono, os horários das atividades extracurriculares, o horário do rolê com os amigos, né? Então, é importante que a gente... Eu costumo dizer assim, né? Quantos brasileiros não acordam no seu dia para trabalhar? E terminando o trabalho, voltam para casa, né? Faz a sua janta, tomam um banho mais ou menos corrido e vão dormir. Essas pessoas vivem para trabalhar. Só que nós esquecemos que nós trabalhamos em média 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Por que um aluno precisa passar o dia inteiro dele envolvido com a escola? Nos dias de hoje, Mônica, na nossa Isso é muito importante. Foi o que mais me chamou a atenção. Olha que bacana. Fala de novo isso, Hugo, por favor. Na nossa época, né, Mônica, assim, nós não tínhamos muita escolha. Ir à escola era o diferente, né? Era o diferente, era a oportunidade de sair de casa, é onde nós encontrávamos os amigos, é onde nós batíamos papos, é onde a gente socializava, né? Era na escola. Então a escola era um atrativo para nós, né? Hoje em dia, a escola compete com uma série de fontes diferentes de socialização, de entrega de conteúdo interessante. Nós estamos falando aí dos canais, YouTube, podcasts de uma extrema riqueza, né? Produzidos do Brasil afora. Então, assim... Ou não. Também, também não, né? A gente falou agora há pouco da banalização do coaching. A gente vive num país que se banaliza tudo, né? Mas eu digo no sentido assim, fonte de informação tem em muito lugar, né? A escola precisa ser um lugar extremamente atrativo para esse jovem. Eu penso que quando a criança ainda é pequena, ainda está no processo, né, do desenvolvimento ali do educacional básico, fundamental, ela ainda passa por esse processo com uma leveza maior. Mas quando a gente chega no ensino médio, esse jovem, ele já tem acesso a muita informação diferente do que a gente tinha.
São muitos estímulos externos. E assim, você olhar para um aluno e falar assim, você tem que viver o seu ano de preparação para o vestibular exclusivamente fazendo isso, não cabe. Poucos vão comprar essa ideia. Poucos vão colocar isso como projeto. Se ele tiver que dedicar e passar mais tempo do que ele deveria. Concorda? Então, se a gente faz uma divisão básica, todo aluno poderia dormir 8 horas, dedicar 8 horas, que seja 10 horas, com o trabalho deles, que é ir à escola, aprender, fazer os exercícios, se preparar para a prova, e teriam que conseguir aproveitar outra fatia do dia para as amizades, para as atividades físicas. Né? Para ter projetos individuais, né? A gente sabe algo, né? Para se empreender, né? Só que hoje em dia ainda está muito distante. A reclamação de muitos alunos, principalmente onde a gente está desenvolvendo o projeto, é: eu tenho atividade demais. E a pergunta que eu sempre coloco é: você tem atividade demais ou você gasta mais tempo que você deveria gastar com as atividades que você tem? E a minha experiência hoje como mentor, e não só como mentor, eu dou treinamento na área de gestão do tempo e produtividade. Eu ensino as pessoas como usar o tempo de forma mais eficiente. Como se concentrar e como se dedicar às diversas tarefas que nós temos no dia de forma mais específica, de forma mais objetiva. Né? Isso é muito importante porque a gente não para de estudar mais. Então, não adianta pensar só nos alunos de ensino médio. Vamos pensar também na forma como o pessoal de graduação, pós-mestrado, doutorado, pós-doc, todo mundo precisa de uma técnica diferenciada, construída, para ele conseguir essa gestão do tempo e da produtividade. Concorda? Às vezes, ele pode estar levando isso aí também de uma maneira errada, primeiro por desconhecimento, por falta de autoconhecimento também, por hábitos que não foram realmente colocados. Ele faz às vezes e depois ele para, né? Quer dizer, ele já desanima. E há diferentes formas de estudar, como a gente sabe, que eu gosto de estudar de uma maneira, você gosta de outra e assim por diante. Então, eu acredito que seja algo que as pessoas devam prestar muita atenção, buscar detalhes desse projeto, porque os resultados que a gente tem observado para transformar as pessoas em pessoas melhores, não só profissionais melhores, porque a ideia é que ninguém pare de estudar. Hoje até lifelong learning, microlearning, todo mundo assim, é até gostoso. Eu vejo assim, por exemplo, no momento profissional que eu estou vivendo, a gama de atividades fantásticas que a gente encontra também na internet, com os TED Talks. Todos os dias você fala: nossa, aprendi um negócio diferente hoje que eu nunca tinha ouvido falar. E ali você já passa para uma outra pessoa, você já troca um livro. E o tempo que você dedica àquilo lá, ele acaba te transformando numa pessoa melhor, que pode, inclusive, ajudar a outras pessoas. Exatamente. Quando você fala da gente não parar nunca de estudar, quando a gente se forma, o aluno que termina uma graduação, e que vai, ele não termina a graduação e simplesmente engaveta. Ele vai tentar atuar ele vai para o mercado de trabalho, nem que seja em outra profissão. Então nós estamos falando que depois que passa essa etapa do ensino médio, onde teoricamente você ainda tem uma exclusividade da vida para dedicar mais tempo a isso, quem vai fazer um pós-doc, um MBA, um doutorado, um mestrado, ainda tem que conciliar isso com o trabalho. Sim. Né? Sim. E hoje em dia, o que acontece com a grande maioria das pessoas? E com os boletos, né? Que era uma situação diferente, que os alunos de ensino médio talvez não tivessem. Exatamente. Então, assim, as pessoas não podem simplesmente... assim, eu penso muito na qualidade. Então, assim... As pessoas vão continuar se capacitando, vão continuar estudando fora de horário de trabalho, né? Investindo em outros conhecimentos. Só que se eu me desgasto mais do que eu deveria na minha carga horária de trabalho de 8 horas, com que qualidade eu vou estudar? Eu acho que é essa que é a grande sacada do gestão do tempo e produtividade. É assim, ó, as empresas não precisam ter medo de treinar os seus colaboradores para serem mais produtivos,
Porque a gente não está falando aqui de alta performance, aquela alta performance que é assim, você tem que dar conta de tudo. Não é isso. Né? Eu não defendo, meta a todo custo. Eu não defendo a altíssima performance no sentido de fazer muitas coisas. A gente precisa dar conta de fazer aquilo que é importante para a gente, mas a gente precisa fazer isso tudo de forma correta. E o correto que a gente fala assim, então se agora eu preciso sentar para assistir uma aula de geografia, eu no caso do aluno, que eu consiga estar ali mentalmente presente nessa aula de geografia. Que eu consiga estar lá fisicamente bem, não sentado na cadeira, já exausto, cansado, deitado numa cadeira. Que a minha alimentação possa ter ajudado a contribuir com tudo isso, com a minha atenção. Que o meu sono possa ter contribuído com tudo isso. É inegável que eu vou aproveitar muito mais o horário de aula e vou ter que estudar menos depois se eu me preparei para isso. Só que a questão é isso que nós estamos falando. As variáveis em volta da gente conseguir fazer algo bem feito são mais amplas do que simplesmente esperar. Aluno, durma cedo e venha para a aula. Então, assim, eu entendo que é papel da escola, é papel desses projetos complementares, a gente dar condições. Porque, assim, a pergunta que eu ia te fazer desde o começo não fiz ainda, né? Quando foi que a gente aprendeu gestão do tempo, Mônica? Os meus treinamentos e as minhas palestras, eu começo perguntando assim para as pessoas, qual foi a nota que vocês tiraram em gestão do tempo na escola? A gente nunca teve essa atividade na escola. Agora, em 2023, nós falarmos que não é preciso aprender como lidar com isso, só porque o tempo, como eu falei, está intrínseco a tudo, né? A vida acontece no tempo, eu não preciso aprender a lidar com ele, né? E colher melhores frutos disso. Hoje então, a gente já vive algumas situações, né, com os itinerários formativos, as novas possibilidades, mas ainda é algo que está sendo construído. Então, acredito que você esteja vindo com esse projeto num momento muito importante, primeiro para as escolas de ensino médio e para as pessoas em geral. E acredito que seja alguma coisa que vá avançar até a graduação, pós, porque é algo que as pessoas precisam ter até para que elas alcancem o equilíbrio. A gente tem visto hoje, né, a saúde mental das pessoas passando por um período assim, está muito turbulento. Sim. Muitos profissionais de qualquer área, você conversa, tem muita gente com depressão, com ansiedade, buscando desesperadamente psicólogos, psiquiatras, com medicação, situações diferentes. O tempo mudou e mudaram muitas coisas junto. Então, vamos acompanhar isso aí e trazer um equilíbrio para a vida das pessoas, sejam elas alunos, pais, profissionais, a maneira como as profissões estão se apresentando também, né? As pessoas hoje não ficam por muito tempo num lugar só. Será que é porque já desistiram, já perderam o encanto ou porque não tinham a produtividade necessária para poder se sentir felizes com o tempo que estavam tendo ali dentro daquele espaço? E, às vezes, as empresas também preparam profissionais, né? Demandam assim, um processo de formação continuada bacana para aqueles profissionais, eles pegam e vão para a concorrência. Então, eu acredito que seja algo para todo mundo prestar muita atenção. Muita atenção. O Hugo vai deixar todos os detalhes, né, de como vocês podem encontrar esse projeto, encontrá-lo para poder conversar. Eu vou finalizar aqui com vocês agora essa nossa fala a respeito do projeto de aprovação consciência, porque nós vamos tratar do novo projeto na terceira parte desse nosso bate-papo.